Pronto, show de bola. Pronto, pronto. Minha turma linda, boa noite. Que coisa boa estarmos juntos aqui nesse primeiro encontro. Por enquanto, está todo mundo com o microfone desativado. Na medida que alguém quiser falar, você vai falar no chat e nós vamos autorizar que você abra o microfone e fale, porque senão fica todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém entende nada, tá bom? Coisa boa. Deixa eu ver quem está por aqui. Fernanda, Maria Luísa, Natália, Leia, Nilson, Crissa, Cristine, Miriam. Tem uma turma boa. Tem um lugar que eu vejo a lista toda aqui, né? Lori, Dani, Soraya, Tiaguinho, Ivana, Renata, Érica, Thaís. Maravilha, gente. Gente, eu estou muito animado mesmo para o começo desse nosso processo. Eu tenho certeza que nós vamos caminhar num caminho novo, num caminho revolucionário, num caminho transformador, que vai ser algo profundamente visível. As transformações que nós vamos viver, elas vão começar a brotar e a transformar as nossas vidas profundamente, de forma que você vai começar a ver e quem está em sua volta vai perceber essas transformações também. Eu queria fazer um pedido a todo mundo agora, se possível. Nem sempre eu vou pedir isso, mas hoje eu quero que, se possível, vocês peguem uma Bíblia, se for rápido aí, tiver um acesso rápido aí, peguem uma Bíblia rapidinho e voltem, tá bom? Pega uma Bíblia. Se tiver uma Bíblia também digital, pode ser. Eu quero que você tenha acesso a uma Bíblia, rapidinho. Tem algum microfone além do meu ativado aí? Rebeca. Pegou? Vamos lá. Bíblia na mão, Renata, coisa boa. Coisa boa. Gente, é o seguinte. Eu quero que você tente perceber tudo o que nós vamos falar aqui, ler, juntar, porque é a junção das nossas percepções também que gera um todo forte. Além do seu cérebro, tente sentir e perceber isso com o seu coração. Deixe o seu cérebro ligado. Não quero que ninguém desative o raciocínio, não. Quero o raciocínio ligado, ativo, atento, a inteligência ativa, mas o coração também sensível. Você entende isso? Deixa eu fazer uma pergunta para alguém aqui, para saber se você se consegue entender o que eu estou falando. Vou perguntar para Natália. Sandra Natália Costa. Sandra, você consegue entender o que eu estou falando sobre, além de raciocinar a ideia? Sim, com certeza. Rapidinho, gente. Deixa eu só botar um modo aqui que... Pronto. Vamos lá. Sandra, me repita, você consegue... Como é que você definiria isso em palavras? O que é isso? Além de compreender com a razão, perceber com o coração. Como é que você define isso? Do seu jeito. Para mim é deixar o coração aberto para aprender o que a gente vai ouvir hoje, para aplicar na vida. Sim, a princípio é isso. Ótimo. É algo que não fica apenas na teoria, né? Que desce tão profundamente para o nosso coração que automaticamente vira uma prática. Não é verdade? Sim.
Porque, na verdade, tudo que desce profundamente para o nosso coração vira uma prática. Toda influência profunda influencia o que nós vamos fazer, o que nós vamos escolher, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. Nossos desejos, nossos sentimentos são influenciados por essas coisas que tocam os nossos corações. Então, nós precisamos ser pessoas profundas em nossas análises, em nossas percepções, para que a vida possa ser conectada e coisas que tocam o nosso coração vão transformando a nossa vida e saímos dessa superficialidade que nos torna insossos, indiferentes e torna a vida indiferente para a gente. Se eu estou aqui com vocês agora, o meu coração precisa estar aqui. Rafael colocou aqui, saber de cor. Exatamente, Rafael. Foi o começo dos nossos 10 dias. Então, eu preciso, na verdade, saber de cor a vida. A vida toda precisa ter esse sabor e essa profundidade para que tudo se conecte e ganhe sentido. Porque senão, a vida vai se tornando insossa, vai se tornando é tudo igual, é tudo a mesma coisa, você não se empolga com nada, não vê novidade em nada, e isso pode ser um caminho para a depressão, isso pode fortalecer um estado depressivo. Mas se você começa a sentir tudo profundamente, as relações são profundas, as ideias, você aplica, como a Sandra falou bem, aplica para a sua, você percebe na sua vida. Então eu quero que vocês hoje, percebam na vida de vocês o que nós vamos falar. A gente lembrar que o Zoom, ele às vezes, com 40 minutos, ele derruba, com o nosso aplicativo, ele é gratuito, ele derruba a reunião, e se isso acontecer, pode todo mundo voltar com o mesmo link, tá bom? Volta com o mesmo link. Né, Tiaguinho, confere isso? Volta no mesmo link? Confirmado, isso mesmo. Volta no mesmo link, faz o final da nossa reunião, se ela de fato cair. Gente, todo mundo com a Bíblia aberta, agora que eu quero que você leia Provérbios 16, lendo e percebendo com o coração. E novamente, você nunca mais vai ler Bíblia por ler. Você agora vai ler Bíblia sentindo o texto, aplicando, se colocando ali dentro do texto. E esse provérbio 16 é um provérbio que precisa estar profundo no coração de vocês. Vamos ler aqui, ó. Provérbio 16, versículo 1, diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Vamos ficar por aqui por enquanto. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Camila Bravin, você pode comentar para mim esse primeiro versículo, Camila? Ai, a gente faz muitos planos, né? Mas a confirmação vem do Senhor. Sim. Fale um pouco mais sobre isso. Se permita falar, não tenha medo, fale. Eu tô com um pouco de vergonha. Eu tô um pouco tímida. Um dos nossos objetivos aqui é destravar vocês, tirar a timidez, lembrar. Assim, todos vocês têm tesouro no coração. Tem joias no coração. E eu preciso que vocês tirem para fora. Jesus diz que os tesouros do nosso coração saem pela nossa boca. Então eu quero que vocês falem sem medo. Aqui não tem erro nem acerto. Aqui tem a expressão do nosso coração. Tá bom? Então, fale um pouco mais, Camila, sobre esse versículo 1. E nós temos tesouros que precisamos ser aprofundados para extrair. Mais ou menos isso aí. Isso aí. Ó, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O que significa isso? Que nós, homens, fazemos planos. Mas Deus lá de cima, ele olha os nossos planos e, como Camila falou, ele confirma ou não. Ele assina embaixo ou não. Eu costumo falar, nós somos gerentes da nossa vida, mas o dono é Deus. Entende? O conceito bíblico é de mordomo. Nós somos mordomos da vida, mas o dono é Deus.
Então, o mordomo, o gerente, ele pode apresentar um plano para o dono, mas o dono pode aceitar ou não, ok? Por que isso? Olha o versículo 2. Provérbio 16, gente. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Nós sempre achamos que o que nós queremos é bom, mas o Senhor avalia o espírito. Deus avalia as coisas muito profundamente, muito mais profundamente do que nós somos capazes de avaliar. Por isso que nós planejamos, mas Deus dá a resposta. Então, qual é a solução inicial para isso? Está no versículo de número 3. Diz assim, ó: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Cristine, comenta para mim, Cristine. Esse versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu também tenho vergonha, viu? Tô igual a Camila. Não tem problema, coloca para fora. Não estou ouvindo Cristine. Agora, então, pronto. Porque às vezes a gente faz planos para nossas vidas sem entregar o nosso coração, sem de fato assim a gente ter Deus com a gente, né? A gente ter Deus em nossa vida. E aí é como se fosse, você não tem a confirmação dele. Né? Quando a gente não tem Deus, a gente faz os planos e a gente sai e achando que tá certo, que tá sem saber assim se realmente é o que ele quer pra gente. Perfeito. E observem, gente, a palavra consagrar. O que é consagrar? Consagrar é entregar a ele. Tornar santo, tornar sagrado. Então aquilo vira sagrado quando aquilo se torna algo especial. E se eu consagro a Deus, significa que eu adapto a Deus. Aquilo se conforma com a vontade de Deus. Por exemplo, se você vai numa festa de Iemanjá, por exemplo, né? Fevereiro, se não me engano, não é isso? E aí tem a festa de Iemanjá. As pessoas, elas vão colocar presentes numa canoa ali no Rio Vermelho com as coisas que teoricamente Iemanjá gosta. Não é verdade? E aí, junto com aqueles presentes para Iemanjá, botam uma oração, botam um pedido ali de bênção para o ano, enfim. E aí encaminham aquele barco para aquela suposta divindade. Então, elas estão consagrando os seus planos, os seus projetos, de uma forma que agrade Iemanjá a quem eles acreditam que vai abençoar o projeto deles. Entende? Então, eu posso consagrar os meus planos a qualquer pessoa. Eu posso consagrar os meus planos, por exemplo, para minha mulher. Eu faço tudo que eu planejo é para agradar a minha mulher. Então, eu estou consagrando os meus planos à minha mulher. Eu quero a aprovação dela em tudo. Eu posso consagrar os meus planos ao meu chefe. Tudo que eu faço é para agradar o meu chefe. Eu estou consagrando os meus planos ao meu chefe. Eu posso consagrar os meus planos ao meu ego, que é o mais comum, que a gente mais faz. Tudo que eu faço é para massagear o meu ego. Então, eu estou com... Isso aí chama egolatria. Tudo que eu faço é para agradar o meu ego. Então, quando eu penso em consagrar os meus planos ao Senhor, é dizer, rapaz, eu vou fazer tudo de uma forma que agrade a Deus. E Salomão, que foi um homem muito bem sucedido, disse o seguinte: se você conseguir consagrar tudo que você faz ao Senhor, fazer tudo de uma forma que Deus se agrada, pimba, os seus planos serão bem-sucedidos. Então ele começa dizendo o seguinte, ó, o homem faz planos, Deus dá a resposta. Versículo 2, porque Deus avalia o espírito das coisas. Versículo 3, consagre o plano ao Senhor e ele será bem-sucedido. É como nós ensinamos na live sobre a verdadeira lei da atração. Não é só eu querer, não é só eu pensar, não é só eu desejar, é eu me conformar a Deus. Versículo base do renovamente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, todo mundo ok? Tranquilo? Tá bem simples aí, né? Tá bem fácil aí, né? Agora vai vir a parte punk, hein? Agora se segurem aí que vai vir a parte mais... Vai vir o osso mais duro de roer. Se segurem aí. Quem está com a Bíblia aberta, continua no texto comigo e vamos para o próximo versículo. E esse agora vai chacoalhar você. Porque até então, tá tranquilo. Somos nós fazendo planos e tendo que alinhar esses planos a Deus. Até aí, tá tranquilo, tá favorável. Mas agora, olha o versículo 4. Olha o que diz aí. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Eita, agora complicou um pouco aqui a coisa. Porque ao mesmo tempo que Salomão está nos dizendo que nós temos que fazer planos e que esses planos vão ser aprovados por Deus ou não, agora Salomão traz no versículo 4 uma ideia muito mais profunda. Ele fala, na verdade, Deus tem seus próprios planos. E de um jeito, ouça isso, de um jeito ou de outro, você vai caminhar nos planos de Deus. Se você for justo, você vai consagrar os seus planos a Deus e vai andar em conformidade com Deus. Mas se você for ímpio, até como um ímpio, você vai caminhar nos planos de Deus. Você vai cumprir um papel nos planos de Deus de ímpio. Você é como se Deus fosse, entendam, Deus é um dramaturgo. Ele escreve uma peça, ele escreve uma novela, ele escreve um seriado, ele escreve um filme. E todos nós vamos ter que exercer um papel. Ei, ninguém vai escapar de exercer um papel na vida. Agora, o que a gente pode escolher? A gente pode escolher o papel que nós vamos ter. Deus, ele pensa um papel para cada um de nós. Mas se nós não queremos nos adaptar ao papel de Deus, então a gente automaticamente vai para um papel de figurante, papel secundário, vai para um papel quase que insignificante, ou pior, vai para um papel de vilão da história. É o que está no versículo 4. Gente, olhem o versículo 4, sublinhem na Bíblia de vocês. O Senhor fez tudo com um propósito. Cada um de vocês tem um propósito. Cada um de vocês. E se você for ímpio, você também tem um propósito. Até o ímpio foi feito para o dia do castigo. Porque gente, todo filme tem que ter um antagonista, tem que ter um vilão. Senão não tem graça, não é verdade? Qualquer filme, até desenhos infantis, eles colocam ali um vilãozinho, um antagonista. E qual é a função dele? Morrer no final. Se dar mal no final. Ser derrotado no final. Então, o mundo vai ter... Paulo fala que existem vasos de honra e vasos de desonra. Cada um tem um papel. Aí Paulo fala o seguinte, ó, se você se purificar, ou seja, se consagrar a Deus, será um vaso de honra. Mas se você não, você vai exercer um papel também, vai ter uma função também. Ei, Deus não perde nada. Deus usará todo mundo para os seus propósitos. Quer a confirmação disso? Dá um salto agora para o versículo 9. Eu vou pedir que Rafael leia para mim o versículo 9 de Provérbios 16, Rafael. Está com a Bíblia na mão? Não estou ouvindo o Rafael. Me ouve agora? Ouço, pode falar. Versículo 9. Só precisa ver a versão que está aqui para ver se se coaduna com a que vocês têm. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pronto. Tá vendo aí? Então, o coração do homem planeja o caminho, mas quem está na direção dessa peça é o Senhor. Então, a coisa não vai acontecer simplesmente do jeito que eu quero.
A coisa vai acontecer dentro de um propósito macro. Por mais que eu, miudinho aqui, penso que tenho vida e decisão em mim mesmo, há um propósito macro. E aqui eu quero falar com vocês não é nem teoria, né? É a lei do corpo. A lei do corpo. Nós sabemos que a menor partícula viva dos nossos corpos se chama célula. E que as células, elas têm vida em si mesmo. Você sabe que cada célula tem um sistema completo para que ela tenha vida? A célula tem uma membrana plasmática que é como se fosse um tecido epitelial da célula. É um sistema de epiderme da célula. A célula, ela tem um núcleo, que é como se fosse um cérebro, que comanda toda a célula. A célula, ela tem os ribossomos, os lisossomos, que são como um sistema digestivo. A célula tem a mitocôndria, que é para fazer a respiração da célula. A célula tem os retículos endoplasmáticos, que são como o sistema circulatório da célula. Então, a célula é um pequeno corpozinho. Agora, imagina que uma célulazinha daquela, se ela tivesse autoconsciência, dissesse, rapaz, eu sei lá para que eu estou aqui, eu estou aqui para fazer o que eu quero. Quem disse? Ela já tem no seu código genético, que não veio dela, veio de algo anterior a ela, um papel. E ela só consegue, na verdade, cumprir aquele papel se ela coopera com um todo maior. Aí ela forma um tecido. E o tecido forma o órgão. E o órgão forma o corpo. E o corpo, sim, é quem dá a direção para tudo. Ela, a célulazinha, pode pensar que é algo em si mesma, mas não é. E, na verdade, quando a célula pensa que ela é algo em si mesma e começa a reproduzir e agir fora da direção do corpo, fora da estrutura holística do corpo, o que acontece? Isso é o que chamamos de câncer. Câncer nada mais é do que uma célula que age por conta própria, que age de maneira descoordenada com o corpo, que não cumpre a sua função na macroestrutura. E o que o corpo faz com a célula cancerígena? Ele a combate, ele a destrói. Na verdade, todos nós produzimos todos os dias células potenciais, células cancerígenas, células que se rebelam contra a missão maior. Mas o nosso próprio corpo destrói. Quando o nosso sistema de defesa ele perde a capacidade de destruir as células rebeldes, aí começam a surgir os tumores. Porque aquela célula rebelde vai se multiplicando e isso é o câncer. Mas aí, mesmo com o câncer, a pessoa, o dono do corpo, vai fazer um tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, vai extrair o tumor. Você entende? Gente, essa é uma grande ilustração da gente na vida. Nós, às vezes, pensamos que somos muita coisa, mas nós somos uma célula de algo muito maior. Ou nós compreendemos o nosso papel e atuamos com outras células para criar algo maior e para que um corpo funcione, ou nós viramos células cancerígenas. E aí, o nosso papel é ser o vilão da história, é ser combatido, é ser descartado, é ser resistido. E aí entra um outro conceito de Provérbios. Deus dá graça ao humilde. Quem é humilde? O que consagra a sua vida ao todo, à obediência. O que se conecta ao todo. Eu me conecto ao todo, eu sou humilde. Mas Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? É a célula cancerígena. É quem acha que é algo em si mesmo. É quem acha que é independente. Que não deve nada a ninguém. Que o mundo gira em torno dele. É a célula. Deus combate o câncer. Eita, tá remexendo as coisas aí? Tá remexendo aí? Crissa, querida, eu quero te ouvir. Entendeu até aí, Crissa? Entendi. Tá me ouvindo? Consegui ligar o microfone? Não sei mexer direito. Entendi, sim. Tô anotando aqui. Gostei muito da analogia. Incrível. Amei.
Deu para entender direitinho. Coisa boa. Então vamos aprofundar agora. Vamos aprofundar agora pensando na história de Esté, tá bom? Quem não conhece a história de Esté, fica aí como lição para a semana. Lê o livro de Esté, que é um livro pequeno, mas é um livro maravilhoso. Por que esse livro é tão interessante? Porque nesse livro não aparece nenhuma vez a palavra Deus ou uma referência direta a Deus. Como é que é um livro da Bíblia e não aparece a palavra Deus? Porque nesse livro, Deus quis ser sujeito oculto. Lembra das aulas de português? O sujeito oculto? Você sabe que é ele que está fazendo, mas ele não aparece no texto. É Deus. Ele está por trás de tudo, mas ele está oculto. E tem uma coisa muito interessante que eu falo. Você lembra da história? A Esté é uma órfã judia criada por um primo mais velho que se torna como um pai para ela, o Mardoqueu. E por uma série de coincidências muito estranhas, ela vira a rainha do Império Persa. Está lá de boa, vivendo a vida de majestade. Até que o primeiro-ministro do Império, um homem mau chamado Amã, trama a destruição de todo o povo judeu que estava sob o domínio do Império Persa, que era todo o povo judeu que existia. Observe que interessante. Essas ideias de destruir todo o povo judeu, como Hitler teve na época da Segunda Guerra Mundial, já existem há muito tempo. Muitas outras mentes na história planejaram destruir todo o povo judeu. Não é esquisito isso? Não é estranho isso? Comecem a pensar sobre essas coisas. Então Amã planejou destruir todo o povo judeu no único dia. Ele armou um plano para que no único dia todos os judeus do Império Persa fossem destruídos. E eram todos os judeus que existiam praticamente no mundo. Mardoqueu, o pai de criação de Esté, fica sabendo desse plano. Na verdade, todos os judeus ficaram sabendo desse plano. Menos Esté, que estava um tanto alienada na sua vida de palácio. Mardoqueu, então, manda dar um recado a Esté. Ele não pode entrar nos aposentos da rainha, porque isso não pode acontecer sem autorização. Mas ele manda dar um recado a Esté, dizendo: Esté, está sabendo o que está acontecendo? Você, como rainha, precisa intervir. É a sua hora de agir e ajudar o seu povo, o povo judeu. A Esté, lá em Esté capítulo 4, versículo 10 em diante, Esté fala assim: diga Mardoqueu o seguinte, que eu não posso fazer nada. Eu sou rainha, mas o rei aqui é uma figura muito maior do que eu. E todo mundo sabe no império que só podem entrar na sala do rei os que são oficialmente convidados por ele. Quem tentar entrar na sala do rei sem ser convidado, morre. Se o rei não gostar, se o rei se aborrecer, ele morre na hora. O que você está fazendo? Gente, eu sinto muito. Sei que milhares, que milhões de pessoas vão morrer, mas eu não posso ficar a minha vida é tão preciosa. Eu não posso fazer isso. Porque Esté poderia entrar na sala do rei e o rei poderia aceitar Esté. Se o rei levanta o cetro, ele aceitou. Se o rei ficar zangado e deixa o cetro baixo, na hora, quem invadiu a sala do rei era tomado e levado para ser morto. Então Esté tinha uma chance, mas ela acha o risco muito grande. Esté acha que não vale a pena arriscar a sua vida. Gente, olha o que Mardoqueu vai falar para Esté. Esté capítulo 4, versículo 12, diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mas, Esté, não pense que a sua vidinha aí palaciana, tão confortável, foi feita só para você, não.
Não pense que você alcançou o que alcançou, tem o que tem, chegou onde chegou, para viver bem, esquecer do mundo. Não, Esté, acorda. Se você não fizer nada, Deus, que tem um plano e um compromisso com esse povo, ele vai fazer. Deus, ele não fala Deus, mas Deus está aqui oculto no texto. Ele fala, surgirá de outro lugar salvação para os judeus. Mas você, que deveria cumprir esse papel, você que chegou nesse lugar para cumprir esse papel, vai perecer. Você vai mudar de figura. Você, de possível heroína, se tornará uma figura irrelevante ou até uma vilã, porque vai morrer. Então você tem que entender, nós temos que entender que nós fazemos parte de um todo muito maior do que a gente. E que o lugar que nós estamos hoje, o que nós temos hoje, faz parte de um todo muito maior. Se você não entender isso, Deus, como vai continuar os seus projetos, ele vai usar uma outra pessoa e ele vai cumprir os seus projetos. Mas você vai perecer. Então, Esté estava na bifurcação. Ou ela ia ser uma heroína, como ela foi, graças a Deus, quando ela ouviu essa exortação. E que coisa boa é ouvir a exortação e mudar de rumo. Como ela ouviu a exortação e ela disse, opa, tipo assim, poxa, como ela cega. Aí pediu ao povo para jejuar 3 dias por ela, e ela foi lá e entrou na sala do rei, arriscou a vida, conseguiu abrir os olhos do rei para a maldade de Amã, e vocês conhecem a história, ela virou a heroína, e é comemorado a festa de Purim, até hoje, é uma grande festa em Israel, e para os judeus no mundo. O Purim, que Purim significa sorte. Por quê? Porque Deus mudou a sorte do povo judeu. O dia que seria o dia do mal, Deus virou no dia da exaltação do povo judeu. Mas Esté poderia ser heroína ou poderia ser uma vilã, uma personagem insignificante, figurante, dependendo de uma escolha. Aqui, aqui prestem atenção, gente, ó. Destino ou escolha? O quanto da nossa vida depende da nossa escolha? O quanto é um destino, é um propósito maior que está se desenrolando? Esse, por exemplo, é um dilema que opõe calvinistas e arminianos. O calvinista, geralmente, é alguém que enfatiza a soberania de Deus em todo o processo. O arminiano é alguém que enfatiza a responsabilidade das escolhas humanas. E aí se coloca um grande dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Mas aqui nós vemos as duas coisas aparecendo. Deus tem o seu plano soberano. E ele vai acontecer se você quiser ou não. Mas você tem sim uma escolha. Você pode escolher o seu papel nesse plano. Você vai participar desse plano, não tem jeito. Mas você pode escolher como você vai participar desse plano. Como um protagonista, como alguém que transforma as coisas, como um herói. E eu quero despertar em vocês esse senso profundo de heroísmo. Esse senso de heroísmo. Estamos talvez perto de cair. Deixa eu ver alguém aqui que está com a câmera aparecendo. Eu vou chamar quem está com a câmera aparecendo, porque eu não sei se quem está com a câmera desligada pode aparecer. Tá bom? Deixa eu ver que alguém está com a câmera ativa aqui para poder chamar. Deixa eu ver alguém aqui. Cristina Veloso. Me ouve, Cristina? Ligando a minha câmera, meu áudio. Tô te ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, querida. Cristina, você é uma heroína? Não, a caminho, tentando ainda. Né? Quero ser. Às vezes sou, às vezes fico para trás. Cristina, o que está faltando para você sentir uma grande heroína?
Eu hoje, ouvindo a sua pregação, eu acho que tem coisas que faltam. Acho que passa pela fé, pelo entendimento maior do corpo, dos propósitos de Deus na minha vida, né? E na vida dos irmãos da igreja também, né? Do povo de Deus. Acho que tem muito a aprender ainda. Interessante, Cristina, que você falou da igreja, Paulo usa essa metáfora do corpo para falar da igreja várias vezes. Em 1 Coríntios 12, ele fala que na igreja cada um é um membro que tem uma função, né? E você só se vê realmente como alguém útil ao corpo de Cristo, cuja cabeça é o próprio Cristo, se eu me vejo conectado ao todo. Não é verdade? Mas, Cristina, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser uma heroína? Demais. Muito. Isso, Cristina. Eu quero cumprir a minha carreira, eu quero alcançar o alvo que Deus tem proposto na minha vida, de todo o meu coração. Muito bem. Gente, quando nós éramos crianças, todos nós sonhávamos em ser heróis. Nós víamos filmes de heróis, a gente se empolgava com aquilo, a gente pensava nós nos projetávamos para aquele lugar de heroísmo. A gente vai envelhecendo e vai desacreditando de nós mesmos, de nossos potenciais, de nosso papel, de nossa relevância para o mundo. Mas eu quero dizer a vocês que nenhum de vocês está aqui em vão, nenhum. Cada um de vocês está aqui me ouvindo e ouvindo uns aos outros aqui por um propósito. Porque a nossa vida... Eu não estou aqui para perder tempo, eu estou aqui por um propósito. O meu propósito é ajudar a desenvolver a vida de vocês. Certo? Então, eu tenho orado para que Deus traga para esse processo as pessoas que Ele escolheu. Então, vocês têm um propósito maravilhoso. Há um todo muito grande que nos chama, e eu vou, no nosso próximo encontro, ensinar como encontrar esse propósito dentro do nosso coração. Tá bom? Nem ensinar não, eu vou dar alguns caminhos, porque quem vai encontrar é você. Mas você tem que entender que se você não fizer, alguém vai fazer. Se você não fizer, Cristina, alguém vai fazer. Se você não fizer, Graça, alguém vai fazer. Se você não fizer, Nilson, alguém vai fazer. Por que não ser você? Sabe gente, o que é que ia tirar Esther desse lugar de heroísmo? O que quase tirou Esther desse lugar? Juliana está aí? Estou vendo a câmera dela aqui aberta. Juliana? Oi, boa noite, tô sim. Juliana, o que é que quase tirou Esther desse lugar de heroísmo? O que é que quase tirou? Foi. Rapaz, eu ainda vou ler o capítulo todo aí que você pediu para ler. Leia com calma. Isso. Tiago Batista, o que é que quase tirou Esther, Tiago, desse lugar de heroísmo? Eu sou café com leite. Me fale aí. Falar, pastor? Mas quem quer falar? Com medo. Se tem alguém, eu vou deixar. Eu acredito que foi o medo e o comodismo dela, né? Ela estava na zona de conforto dela. Perfeito, e o medo Soraya. de sair da zona de conforto dela fez com que ela não quisesse tomar atitude, não é isso? Perfeito. Gente, zona de conforto é a pior coisa do mundo. Ah, tá bom. Cheguei num lugar bom. Tá tranquilo nada. Nós fomos chamados para dar tudo na vida. Tem um texto de Paulo em 1 Coríntios 15 que ele fala assim, ó, eu de muita boa vontade me gastarei, me deixarei gastar, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. O que significa isso? Eu sou um pavio que eu vou queimar todo. Eu não quero morrer com nada do meu potencial
para trás, eu quero me entregar todo. Tem um filme chamado A Lista de Schindler, que Schindler entende que mais do que um empresário alemão, ele poderia ser um salvador de vidas. Ele começa a usar a fábrica dele para salvar vidas. Só que no final do filme, você acha que Schindler está satisfeito? De forma alguma. Ele começa a olhar para as coisas que ele ainda tem e fala, meu Deus, eu poderia ter salvado mais vidas, mas eu segurei ainda algumas coisas. Eu poderia ter me entregado mais para esse propósito tão maravilhoso, mas eu não dei tudo o que eu tinha. Então, gente, as missões estão aí. Os propósitos estão aí. E Deus está nos chamando para eles. E se você quiser ou não, eles vão acontecer. Agora é você escolher seu papel. Se você ficar acomodado, você vai ter um papel de quê? De figurante. Mas vai ter um papel. Se você se opor, vai ter um papel de vilão. Mas vai ter um papel. Nessa história de Esté, tem um vilão. Tem um cara que tem um papel de vilão. Quem é? O Amã. Amã é o grande vilão da história. Gente, e Amã consegue sabotar o plano divino? Consegue, Thiago? Não consegue. Amã, ele luta, Amã, ele tenta, mas tudo que ele faz só coopera para o plano divino. Tudo que ele faz só fortalece. Ele prepara uma forca, ele mesmo é enforcado. Ele marca um dia para destruir os judeus, aquele dia vira o dia até hoje, a data que ele marcou é a data de comemoração da festa do Purim. Ele tenta destruir os judeus, ele promove os judeus. Por quê? Porque ninguém consegue ir contra o plano de Deus. Você consegue, na verdade, escolher o seu papel no plano. Ele escolheu o papel de vilão, mas ele só cooperou com o plano. Gente, para a gente encerrar esse raciocínio, vamos lembrar da história de José. Gênesis 37, versículo 19. Os irmãos dele falam o seguinte, ó. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Eles estão pensando que vão conseguir parar o sonho de José com aquela atitude, né? Eles assumem momentaneamente um papel de vilão proposital. Porque eles, com um pouco de discernimento, estão percebendo o que Deus está fazendo. Novamente, nós temos que perceber o que Deus está fazendo. Você tem que começar a discernir o que Deus está fazendo, para não se opor por inveja, por egoísmo. No caso de José, era inveja. Por inveja, eles estavam se opondo ao que Deus estava fazendo. Deus estava dando sonhos ao irmão dele. Se eles fossem inteligentes, epa, peraí, se meu irmão vai ser tão importante, eu vou me aliar a ele. Eu vou ficar perto dele. Eu vou cooperar com ele, que eu não sou besta, mas não. Eles escolhem se opor e pensam que se opondo vão impedir o projeto. Impedem coisa nenhuma. Olha o que José vai dizer em Gênesis 45, quando reencontra os irmãos. Versículo 5, ele fala assim, ó, como ele já perdoou os irmãos, ele fala assim, ó, agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês estavam tentando fazer o mal contra mim, mas na verdade me fizeram bem, porque você não consegue ir contra o propósito de Deus, você só consegue escolher um papel. Versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar a vida, para lhes preservar uns remanescentes nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Vocês tentaram me fazer o mal e Deus me transformou em bênção para vocês mesmo. Versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ou seja, gente, ninguém pode impedir os projetos de Deus. Ninguém. É Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas
para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu quero te chacoalhar te dizendo o seguinte: você está na peça, você está no filme, você vai participar, queira você ou não. Agora, você tem que escolher como participar. Você tem que discernir as intenções do diretor para se alinhar a elas ou não. Você escolhe ser uma célula que com humildade se une ao todo, ou escolhe ser uma célula cancerígena, que se opõe, que é soberba, que não aceita as missões, que, como foi muito bem dito por Soraya, fica como Esté estava. Esté foi toda... Deus foi encaminhando ela até ela chegar ao palácio. Quando ela chegou no palácio, sinto muito, não posso fazer nada, não. Marquei unha hoje à tarde, vou no shopping comprar uma roupa nova. Né? Tenho muito que viver na minha vida boa para me arriscar por vocês. Como é que é, Esté? Você outro dia era uma órfã, pobre. Agora vira a rainha, fica deslumbrada, esquece. Quando eu disse, Esté, se você não fizer, alguém vai fazer, Esté, mas você vai perecer. Então, gente, nosso primeiro encontro, eu preciso falar com vocês sobre algo que eu falo com vocês sempre: propósito. Nesse exato momento, há um papel que você tem que exercer. E você tem que descobrir e entender esse papel. E no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre como discernir esse papel, como compreender esse papel, como ser uma célula conectada a algo maior. Mas saiba que você está em algo muito maior do que você. Você vai pensar, não, eu tenho vida em mim mesmo, eu tenho mitocôndria, eu tenho núcleo, eu tenho vontade, porque a célula ela tem vontade própria. Cada célula tem um núcleo com uma vontade própria, com um comando próprio, mas ela não sabe, tadinha, que se ela sair do corpo, ela morre. Ela não sabe, tadinha, que se ela resistir ao corpo, ela é destruída. E se ela não entender o papel dela, ela se torna insignificante ou até uma célula cancerígena, uma vilã no processo. Se ela não fizer o que tem de fazer, o corpo mata ela e levanta uma outra célula para fazer o que ela não fez. Ei, perceba isso com o coração. Você é uma célula de que processo? Qual é o processo que está lhe secando agora? Eu quero que você trabalhe agora com imaginação. Nós vamos trabalhar muito com imaginação aqui juntos. Você, na vida agora, é uma célula de que processo? De que tecido? Para onde Deus está movimentando o corpo? Para onde as coisas estão indo? Qual é a sua cooperação? E mais do que isso, precisamos resgatar não apenas um papel pequeno, porque um papel pequeno também é bom. Eu estava aqui agora, horas atrás, e de repente 2 passarinhos se embolaram e um caiu e ficou preso na planta. E eu vi que ele não conseguia sair. Eu quis ajudá-lo. Falei, como é que eu faço para ele sair? Será que ele quebrou a asa? Será que ele se machucou? Quando eu só puxei a planta, ele já levantou, já conseguiu voar. Disse, rapaz, é uma coisa tão pequena que eu fiz, mas talvez salvou a vida do passarinho. Mas o que aconteceu? Eu quis ajudar, eu quis me mover, então com um gesto eu consegui salvar. A primeira coisa é você querer se mover, querer ajudar, querer somar. E aí você entra no fluir do todo. Mas eu quero que você pense nos seus atos não só como pequenas coisas, mas como atos heróicos. Nós temos que ser os heróis da vida real, no dia a dia, porque a vida nos leva para esses caminhos. Gente, nesse livro de Esté, Mardoqueu é um herói maior do que Esté. Porque, na verdade, é ele quem está por trás dos processos. Deus usa muito mais ele do que a própria Esté. Esté tem um papel importante? Tem, mas é Mardoqueu quem guia ela. Então, nem sempre ser um herói é ser famoso. A mais famosa é Esté. O livro da Bíblia tem o nome de Esté. Ela é a mais famosa, ela é a rainha. Mas o mais importante da história é o Mardoqueu. Então, entenda, ser um herói na vida não é ser famoso, não é bombar, o mundo lhe conhecer, não. Mas é ter um papel importante. Eu quero que cada um de vocês tenha
Exatamente, Soraya. Mardoqueu é o mentor de Esther. Perfeito. Eu vou mandar para vocês uma pregação que eu conto essa história. Que é Deus por trás da minha sorte. Vou mandar para vocês. Deus por trás da minha sorte. Você vai ver. Pronto, quem não leu o livro de Esther, ou leu e não entendeu, essa pregação eu conto o livro todo e vou mostrando como é que as coisas vão acontecendo pela mão de Deus. É muito interessante essa pregação. Então, um papel. Leia, você tem um papel importante na existência, Leia? Quero te ouvir. Eu Tem um papel importante? tenho, mas não sei exercer ainda. Mas você percebe a vida lhe chamando para um papel, para uma missão? Você discerne isso? Percebe, Léo? Percebo, eu sinto Deus me chamando, me cobrando para mudança, e só que eu não consigo avançar. Mas estamos aqui juntos para isso. A gente vai entender na próxima semana como a nossa alma joga contra e a favor. Né? Maria Clara falou aqui, ó, eu percebo muito e quero buscar esse caminho. Muito bem. Muito bem. Graça e Nilson, boa noite. Pastor? Boa noite, pastor. Porque eu estava ativando o microfone. Boa noite. Vocês estão dando tudo de si? Pastor, eu estou, sim. Eu estou seguindo no caminho dela. O importante é seguir. Eu estou tentando e muito. Exatamente. Eu sei que eu vou. Não sei para onde eu vou, mas eu vou. Vai percebendo, Graça. Vai discernindo. Vai vendo o que está chegando nas suas mãos. Você estava lá. Parecia que estava tudo bem. De repente chegou uma bomba na mão dela. Imagina que bomba, gente. De repente chega nessa mão uma bomba de ter que resolver o problema de milhões de pessoas que vão morrer se você não fizer nada. E ela podia ficar no comodismo, como quase ficou, mas graças a Deus que tinha o Mardoqueu. E eu estou aqui para ser o Mardoqueu de vocês, viu? Eu não vou deixar vocês na zona de conforto. Eu não vou deixar vocês acomodados. Eu estou aqui para ser o Mardoqueu de todos vocês. Vocês precisam perceber que Deus vos chama para um papel e não tem essa coisa, não, mas a minha idade, não tem negócio de idade, não. Moisés começou a ter o papel mais importante da vida dele com 80 anos. 80 anos. O irmão dele, Arão, com 86 anos. Abraão, com 75 anos. E muitos outros na Bíblia, assim. Entende? O importante é você assumir hoje esse papel. Pastor, eu não sei muito bem. Semana que vem a gente vai aprofundar mais. Mas eu quero que você saiba que você vai ter algum papel. Ou você vai ser coadjuvante, ou você vai ser vilão, ou você vai ser protagonista, ou você vai ser herói. Ou você vai ser, né, o segundo protagonista de uma... Não importa. Importa você viver. E você já viu uma história que, às vezes, um seriado que tem um personagem que ele foi planejado inicialmente pelo autor para ser ali um segundo, um auxiliar, mas ele brilha tanto que ele vira protagonista. Se você fizer o seu papel muito bem, você é promovido no elenco. Se você der de tudo, fizer o seu melhor, fizer o seu máximo e perceber o que Deus está fazendo, você cresce, você brilha mais, você encontra um significado maior para cada coisa. E aí eu quero voltar com vocês para o Provérbio 16 para a gente encerrar. Versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Ei, eu não posso deixar vocês num papel de vilão de forma... um papel de herói. Então,
Deus fez tudo por um propósito. Cada um de nós por um propósito. Cada um de nós tem uma missão hoje para cumprir. E, na verdade, essa missão se desenrola em cada segundo da nossa vida. Nós perdemos ela de foco quando nós ficamos desatentos, desligados. Mas se ficarmos atentos agora que nesse encontro nosso, Deus vai estar te cutucando por dentro. É só você sentir. Só você perceber. Só você discernir. Né? E aí vem o versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina, dirige os seus passos. Deus não vai deixar você fazer o que você quer. Você vai cumprir um papel. Agora, se você quer ser o rebelde, você cumpre o papel do rebelde. Se você quer ser o invejoso, você cumpre o papel do invejoso, porque tem um lugar para o invejoso na história de José. Tem um lugar para Amã na história de Esther. Tem um lugar para todo mundo. Mas nós vamos trabalhar para sermos o José, o Mardoqueu, a Esther, quem acorda e cumpre a sua missão. Quem acorda e percebe a sua potencialidade. Agora é o seguinte, no conceito de célula, nós sabemos que nem toda célula é igual. Tem célula epitelial, tem célula sanguínea, tem célula cerebral, tem célula muscular. Você vai ter que discernir que célula você é. Paulo diz em 1 Coríntios 12 que existem funções diferentes dentro do corpo. E você vai ter que discernir a sua função. Aí isso vai acontecer no nosso próximo encontro. Eu vou te ajudar a começar a perceber profundamente dentro de você. Eu estou postando um vídeo que está demorando de carregar no YouTube, onde eu falo também um pouco sobre isso, sobre essa necessidade de sermos heróis. Mas eu preciso que você hoje acorde para isso. Deus te chamou para o heroísmo. Deus te chamou para a entrega, para o sacrifício, para correr riscos por coisas maiores. Para com essa coisa de achar conforto, de se aposentar da vida. Outra coisa, quem se aposenta, definha. Não estou falando contra aposentar-se do seu trabalho. Você pode até se aposentar do seu trabalho, não tem problema. Mas não da vida, não do propósito, não da missão. Pelo contrário, quem se aposentou, estiver aqui entre os aposentados, eu quero você agora frutificando ainda mais. É aproveitando a sua aposentadoria, o seu tempo livre, para fazer coisas ainda mais significativas até o fim da sua vida. Construir mais. Gerar coisas ainda mais profundas. Você percebe? E aí, olha, gente, para a gente entender ainda mais profundamente, ouça uma coisa. O seu casamento tem um propósito. Seus filhos têm propósitos. Sua família tem propósito. E aí é um nível mais profundo. Eu nem quero chegar lá ainda. Eu quero chegar na sua compreensão do seu papel. Mas depois eu quero você entendendo o papel do tecido que é a sua família, do órgão que é a sua família, do órgão que é o seu casamento. Qual é o papel do seu? Por exemplo, eu sei que o meu casamento ele tem um papel muito importante na nossa igreja, em outras vidas, na minha família. Eu sei que os meus filhos têm um papel importante para a minha vida, para a vida de outras pessoas que eles, de forma indireta, já abençoam. Eu preciso investir neles para que eles desenvolvam esses propósitos. Minha filha, eu já percebo nela um dom para comunicação muito importante. Ela compreende muito bem as coisas quando ela ouve, e ela transmite com uma sensibilidade fora do comum. Eu já percebo uma vocação, um propósito. Eu que não sou bobo, vou investir nesse propósito, na consciência do propósito, no desenvolvimento do dom. Porque aí, para encerrar novamente, isso é consagrar o caminho ao Senhor. É fazer tudo se encaixar no propósito de Deus. Isso é consagrar o caminho ao Senhor. Daniela, sua vida está consagrada ao Senhor? Tá, Daniela? Não Tá. te ouvi, mas isso, tá? Com certeza? Tá, com certeza. Com certeza absoluta. Eu encontrei o meu caminho.
Encontrei a minha paz, por mais que seja difícil. Muito bem. E eu ainda me emocione muito, porque eu não mereço tanto amor de Deus. Eu quero retribuir, trabalhar na obra do Senhor, ajudar na nossa igreja. Muito bem. Muito bem, Daniela. Gente, ouça uma coisa para a gente encerrar. A obra de Deus vai para além da igreja. Ela acontece em casa também. Ela acontece na igreja. Ela acontece no seu trabalho. Ela acontece na vida. Você pode estar num restaurante com seus amigos. Pode estar naquele ambiente de barzinho com a música alta. Se você tiver uma sensibilidade, você percebe o seu papel ali. O seu papel seja fazer sobriedade para os amigos que estão bebendo. Epa, rapaz, não beba tanto. Para quê? Talvez você dirigir o carro para aquele que bebeu demais, para ele não morrer. Talvez seja naquele momento que ele bebeu e abriu o coração e ficou frágil nas emoções, inserir a palavra que vai transformar a vida dele. Dar o conselho certo, porque conselhos errados vão... Em todo lugar que eu estou, eu tenho um propósito. Se eu não cumprir meu propósito, alguém vai cumprir. E eu vou perecer. Vou perder a oportunidade de ser o instrumento de Deus, a ferramenta de Deus. Mas uma coisa é certa. Deus vai usar todos nós para um propósito. Então você tem que perceber quais são os seus passos. Eu, Diogo, sei quais são todos os meus passos durante um dia que lutam contra o meu propósito. Eu sei os passos que eu dei hoje que não cooperam com o meu propósito. Você também sabe. Se você não sabe, você vai aprender a saber. Você sabe. Você sabe o que você fez hoje que coopera com o seu propósito e o que você fez que não coopera com o seu propósito. E o nosso caminho é cada vez mais parar de dar esses passos para trás. Parar de enganar essa marcha ré. Alguns daqui nem dão tanta marcha ré, tem mais freio de mão. Vamos tirar esse freio para decolar. Outros aqui, que são mais afoitos, como eu não tenho muito freio de mão, não. Meus freios de mão já foram embora. Eu tenho marcha para frente e marcha para trás. Ou eu estou na quinta marcha acelerando, ou eu estou na quarta, na terceira, na primeira, na segunda, ou infelizmente às vezes eu engato marcha ré. Então, alguns aqui a gente vai destravar o medo e você vai engatar para frente, que eu sei que você não dá, mas outros daqui tem que parar de dar marcha ré. De fazer aquilo que não tem nada a ver. Né? De usar a sua força para trás. E parar de perder vida, de perder energia. Beleza, Renovamente? Vamos juntos? Vamos, Miriam? Vamos, Miriam? Vamos ser uma heroína, Miriam? Vamos, pastor. Vamos juntos. Vamos ser uma heroína para ser protagonista na vida, Miriam? Eu preciso avançar algumas coisas ainda, mas eu percebo que eu não dou marcha ré, não, mas tenho usado muito freio de mão. Isso. Que coisa boa é você ter essa autoconsciência, Miriam. Que coisa boa. Você sabe que você não é de freio de mão, você não é de marcha ré, você é de freio de mão. Eu confesso que eu sou mais marcha ré do que freio de mão. Às vezes, se eu vacilar, eu pico o pé na ré e vou lá para trás. Mas a gente vai te bloquear. Tiaguinho, eu quero te ouvir nesse final aqui para a gente encerrar. Tiago Batista. Boa noite mais uma vez, gente. Muito proveitosa essa aula. Na verdade, todo o projeto Renovamente tem sido muito proveitoso para nós. E agradecer a Deus, o pastor Diogo, a todos vocês que fazem isso ser realidade. E certamente essa é a quinta marcha na minha vida, né? Está sempre me projetando para frente. E conforme o pastor Diogo falou, isso traz uma reflexão muito grande em tudo que nós vivemos. Principalmente a questão do freio de mão, em como muitas vezes nós temos potenciais, nós temos talentos, temos um chamado muito específico e muitas vezes já é claro para nós,
mas nos falta essa coragem, que muitas vezes é esse freio de mão, né? Essa ausência de coragem, essa covardia, que não passam de sombras. Eu lembro de uma figura muito clara na internet, que é a figura de um gatinho, que a sua sombra parecia a sombra de um leão, mas na verdade era só um gatinho, né? A sombra que era gigante. E eu penso que muitas vezes os nossos medos parecem com essa ilustração. Eles parecem sombras gigantes e amedrontadoras, mas quando a gente encara eles de frente, a gente percebe que no fundo eles são só gatinhos. E aí você percebe que perdeu tanto tempo com um gatinho que poderia ter superado bem facilmente. Então, olha, eu tenho vivido muitas experiências assim em minha vida. Sou grato a Deus, em particular pela vida do pastor Diogo, que tem potencializado a minha existência, né? Deus tem usado muito ele para muitas coisas em minha vida. E eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui também tem situações assim, situações que são desafiadoras, mas eu tenho convicção de que se você der o primeiro passo, Deus vai honrar a tua coragem, Deus vai honrar teu passo de fé. Afinal de contas, Deus é o principal interessado na sua história, mais até do que você mesmo. Se você tiver perdido o interesse da sua história, eu concluo com isso aqui. Deus tem mais interesse na sua história do que você mesmo. E eu oro para que cada um de vocês peguem essa palavra, cravem como um fundamento no coração e que isso possa frutificar poderosamente na vida de cada um de vocês. Amém, gente. Vamos fazer uma oração. Eu senti uma conexão muito boa com todos vocês. Eu tenho certeza que nós vamos desenvolver esses propósitos profundos, porque foi para isso que Deus nos chamou. De alguma forma, nós vamos cooperar com o plano. Vamos cooperar da forma certa, querendo Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por esse nosso primeiro encontro da Mentoria 2. Pai, eu tenho certeza que o Senhor está levantando aqui homens e mulheres para serem bênçãos para o mundo. O Senhor vai curá-los, vai transformá-los, vai destravá-los, vai renová-los, para que eles possam encontrar os seus papéis exatos, perfeitos, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para cada um deles, para brilharem como astros nesse mundo, como bênçãos na terra. É o que eu te peço, Pai. Nos ajuda, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer em nós. Nós queremos, Senhor, nos alinhar com o teu plano, nos alinhar com o teu projeto e não ir contra ele. Queremos ter o papel certo, Senhor, nos teus sonhos, nos teus projetos, nas tuas escolhas eternas e soberanas. Nos faz, Senhor, estar casadinhos com o teu coração, consagrados a ti, em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo muito grande. Até a próxima. A gente vai confirmar o horário da semana que vem, durante essa semana, mas eu queria deixar separado esse horário de quinta-feira, 19 horas, se ficar bom para vocês também. Caso a gente vá vendo que não está legal para todo mundo, a gente pode depois repensar. Mas por enquanto, vamos ficar na quinta-feira, 19 horas, tá bom? Boa noite, até mais.